Olá pessoal, nesta nossa aula nós vamos falar sobre um dos temas que é fundamental no trabalho da equipe de enfermagem, as anotações de enfermagem. E antes de iniciar esta aula, eu quero pedir a você, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro das próximas notificações, curte, comenta, compartilhe as nossas videoaulas para que outras pessoas tenham acesso a estas informações. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Luiz Paulo Teixeira e esta é a nossa aula sobre anotações de enfermagem. O papel da equipe de enfermagem nos registros do paciente é de fundamental importância para que o cuidado ele aconteça de modo eficiente, sem riscos ao paciente. Os registros ou anotações de enfermagem, eles são a comunicação escrita de informações pertinentes ao cliente e aos cuidados que são prestados a este cliente. Os registros são elementos imprescindíveis no processo de cuidado humano, quando redigidos de maneira que retratam a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação permanente, podendo destinar-se a diversos fins, pesquisa, auditorias, processos jurídicos, planejamento, dentre outras ações que pretendam se ser desenvolvidas no ambiente de saúde. O prontuário do paciente ele é um documento referente aos procedimentos de cuidado, à anamnese do paciente, também a todos os cuidados médicos que são prestados e relatórios de enfermagem que serve para avaliar a evolução da doença e os cuidados prestados, entendendo se esses cuidados que estão sendo prestados, eles são de fato eficientes. Os cuidados prestados durante a internação do paciente ou durante uma consulta do paciente. Portanto, ele deve ser padronizado, organizado e conciso. Como a gente cita na nossa aula sobre introdução à administração e enfermagem, a enfermagem é uma ciência organizada, planejada. O prontuário ele é um elemento de fundamental importância para o paciente, para a instituição, que vai servir como instrumento de defesa legal, ou seja, amparo legal para a instituição e para o profissional, para que ele possa prestar um cuidado de maneira segura, consciente daquilo que está fazendo. O prontuário ele tem a sua história confundindo-se com a história da própria enfermagem. Na área da enfermagem, ele é o instrumento que iniciou-se com Florence Nightingale, quando ela, que é a mãe da enfermagem, quando ela tratava de feridos de guerra, que tomava por anotações, lançando inclusive aí os gráficos de pizza, nos quais ela ia fazendo estudos sobre a evolução dos pacientes, quantos morreram, quantos melhoraram. E é dela a seguinte frase: na tentativa de chegar à verdade, eu tenho buscado em todos os locais informações, mas em raras ocasiões eu tenho buscado os registros dos hospitais, os registros hospitalares possíveis de serem usados para comparações. Estes registros poderiam nos mostrar como o dinheiro tem sido usado, o que de bom realmente foi feito com ele. Era uma preocupação dela, otimizar, racionalizar os recursos. No entanto, como eu vou fazer isso? Como eu vou saber que procedimentos estão dando certo, que cuidados potenciais devem ser frequentemente utilizados, se eu não sei o que de fato foi bem sucedido, se nos nossos registros hospitalares nada tinha anotado. Então, para que a gente entenda historicamente a importância desses cuidados e do registro desses cuidados. O prontuário para o hospital, ele visa mais lucro para a unidade, ele proporciona registrar o uso de equipamentos e serviços, ele serve de defesa de acusações contra o hospital e demonstra o padrão de atendimento prestado no hospital, além de ser suporte ao setor administrativo, para que se entenda o que mais está sendo utilizado e aquilo que de menos está sendo utilizado. O prontuário para a equipe ele serve de intercomunicação, serve também de integração da equipe de saúde,
serve para comparar as condutas terapêuticas, para analisar a continuidade do cuidado, para verificar o estado evolutivo do paciente e também para avaliar o profissional que presta o cuidado. A qualidade dos registros vai mostrar que profissional está prestando esse cuidado. Se é alguém zeloso, cuidadoso, que usa dos critérios do cuidado, do zelo com o paciente, ou se é um profissional desleixado, que joga qualquer informação. O prontuário ele está estruturado da seguinte forma. Nós vamos encontrar na composição dele a folha de prescrição, de evolução, de sinais vitais, lista dos problemas diários, nota de internação, descrição cirúrgica, anestésica, partograma, quando se aplica, ficha de recém-nascido, também quando se aplica, exames complementares, sumário de alta e boletim de atendimento. Essa é a estrutura básica de um prontuário. E ele vai variar de organização de acordo com a variação da unidade de internação. É obrigatório preencher corretamente a documentação, assinar, carimbar. Todos os profissionais que prestam cuidado necessitam, é obrigatório assinar e carimbar. Prescrição médica diária, registro de enfermagem por turno de trabalho, registro de sinais vitais por turno de trabalho, descrição cirúrgica e anestésica, comprovante do recebimento dos exames e dos pertences do paciente. Ele vai servir, como a gente já frisou, de defesa para o paciente, para o hospital, para o médico, de instrumento que vai subsidiar estudos, de atividade de ensino e pesquisa, e ele deve ser guardado por 10 anos, no mínimo, quando se trata de prontuário de internação comum, e 21 anos no caso de prontuários de parto. Os direitos de acesso ao prontuário são assegurados ao paciente, é um prontuário do paciente. O paciente tem direito de acessar o prontuário, apesar de ser pouco divulgado isso. É o prontuário do paciente. É claro que não é dele para ele colocar debaixo do braço e desfilar nos corredores do hospital e ir embora levando o prontuário. Mas ele tem direito ao acesso. A equipe multidisciplinar também tem direito ao acesso. O portador de ordem judicial e o prontuário, para sair da unidade hospitalar, ele necessita de liberação da direção médica. Nós vamos encontrar dois tipos básicos de prontuário, o prontuário em papel e o prontuário eletrônico. A gente traz aqui um pouco sobre a importância de cada um deles e também dos desafios a serem enfrentados na implementação de quaisquer um deles. O prontuário em papel ele constitui-se o documento que permite ao profissional ou à instituição de saúde acompanhar a evolução do paciente. No entanto, muitas vezes, ele também constitui-se um problema que deve ser enfrentado. Quais são as vantagens do prontuário em papel? Primeiro, facilidade do manuseio. Eu pego o prontuário em papel, levo na unidade de atendimento, vou no posto de enfermagem, levo no posto médico. Então, tem uma facilidade para esse manuseio. Facilidade do entendimento, a sua organização. Se você não presta um curso de informática para manusear, para folhear um prontuário. Proporciona liberdade na hora de escrever. Assegura facilidade de transporte. Você não tem uma CPU para andar com ela no ombro, você manuseia com facilidade. Existe o ganho do tempo para anotação, você não precisa liga, desliga. Enfim, ele pode estar ali próximo de você na hora de fazer a anotação. A qualidade no atendimento e também a facilidade de nunca sair do ar. Porém, as desvantagens também vão aparecer aqui nessa situação. O conteúdo é livre, pode apresentar inconsistência de informações. A letra, na maioria das vezes, é ilegível, apesar da gente insistir na necessidade de letras claras, que sejam legíveis. O preenchimento, às vezes, incompleto. Folhas soltas sem identificação com o nome do paciente. E é obrigatório o preenchimento do cabeçalho completo, com o nome do paciente, nome da mãe, nome completo do paciente, data de nascimento. Enfermaria, leito, para que a gente tenha redução no risco de fazer procedimento de um paciente em outro. As folhas, às vezes, soltas sem essa identificação. Folhas documentais somente com o primeiro nome do paciente, é muito comum isso e é erradíssimo. Presença de rasuras, um risco. Aquele borrão, o corretivo, um colar de papel, preenchimento de dados incompletos, arquivos armazenados fora de ordem. O prontuário do paciente ele tem uma organização, a gente organiza o prontuário do paciente
de baixo para cima. A folha que está embaixo é justamente aquela do primeiro dia da internação. E vai acompanhando, a cada dia a gente vai somando uma folha sobre a outra. A folha de cima é para ser a folha mais recente. A fragilidade do papel. Papel aceita de tudo, até foto de candidato. Prontuário eletrônico, por sua vez, ele é um registro online que pode ser feito, compartilhado por vários usuários do hospital, e a finalidade dele é proporcionar uma assistência rápida e precisa. Os benefícios dele é o fato do texto ser legível. O acesso ele pode ser realizado simultaneamente de locais distintos. O médico pode ter acesso ao prontuário do paciente de qualquer lugar. Existe a segurança de dados, a captura de dados de imagem, sem gerar isso um prontuário, um material volumoso, a redução dos erros, porque você consegue corrigir aquilo que está sendo escrito sem gerar borrões, a padronização dos planos de cuidado, o acesso rápido e eficiente beneficia a pesquisa, uma vez que dados consolidados podem ser facilmente tabulados, o armazenamento mais fácil também. Agora tem as desvantagens. Investimentos que são necessários na composição de hardwares, de softwares, treinamento de profissionais, usuários que podem não se acostumar com a informatização, pode haver uma resistência por parte da equipe e também existe o risco de sair do ar. Uma vez que a internet se vai, fica complicado para o prontuário online funcionar de modo eficiente e atender essa demanda. Então, nós temos que conviver com essas vantagens e desvantagens. O registro de enfermagem são aquilo que é registrado. Todas as informações relativas ao paciente, ele é considerado também um documento de ordem legal, de acordo com as normativas do Corém, e o preenchimento ele é obrigatório e é responsabilidade da equipe de saúde. O que devemos registrar? Relatar por escrito as observações do paciente, contribuindo com informações que possam auxiliar no diagnóstico e, além de documentar, é uma forma de comunicar, estabelecer por escrito as intercorrências, as ações assistenciais, as prescrições, as ações executadas, aquilo que foi implementado, os problemas reais e potenciais identificados e também as medidas implementadas, o que foi realizado. O conteúdo do registro deve constar de dados referentes às necessidades do paciente no decorrer do plantão, como estado psicológico, fisiológico e nutricional. Deve realizar a evolução cefalocaudal, ou seja, da cabeça aos pés. Deve constar da orientação cirúrgica, que eu preciso orientar o paciente, de que modo orientar, tipo de cirurgia, a necessidade da cirurgia, quais são os riscos, quais são os benefícios, preparo do paciente para a cirurgia, cuidados pré e pós-operatórios, intercorrências, transferências, altas e óbitos. As rasuras mais comuns do prontuário são o uso de corretivo. Quando você manusear quando você manusear um prontuário, observe se ele tem rasuras. Não muito raro você vai encontrar o uso de corretivo, ou riscos, ou papel colado, além de passar a caneta em cima do que já está escrito. Está lá, aquele velho borrão, a velha rasura. Como nós devemos justificar um erro de anotação? O ideal é a gente circular, por exemplo, quando se tratar de horário, circula-se e abre novo horário, ou seja, escreve o novo horário. Colocar em frente, colocar entre parênteses a palavra que está errada, na frente coloca digo e segue com aquilo que está escrito. Ou colocar suspenso ou modificado. O ideal é que a suspensão do cuidado seja feita por quem prescreveu. Se for uma medicação, quem vai fazer a suspensão é o médico. Se for um cuidado, uma prescrição de cuidado, quem vai fazer a suspensão é o enfermeiro ou enfermeira. Modificar, modificado, lista lá modificado, ou seja, a prescrição foi modificada. Abrir um novo item ou escrever que está cancelado determinado item da prescrição. São formas de justificar isso. E atenção, informação que não é registrada, informação perdida. Muitas vezes os profissionais prestam um cuidado e esquecem de anotar logo.
deixam para mais tarde. E a mente, ela tem muitas coisas para cuidar, né? Então não dá para ficar gravando informaçõezinhas, hoje você faz isso, amanhã você faz isso, depois da manhã, quem sabe. Então você acabou de prestar o cuidado, anote, registre, porque senão você vai deixar para depois, aí vem alguém, vai conversar, vai falar do BBB, vai falar da novela, vai falar da política, vai falar do futebol, e você termina, vamos fazer um lanche e termina que você esquece de fazer a anotação. E a informação que não é anotada é informação perdida. E informação perdida risca o paciente, porque se for uma medicação que foi realizada, outro pode vir e fazer a prescrição da medicação. Aí você medir, mas o paciente não é obrigado a deixar. Alguns pacientes não estão conscientes, não estão orientados. E aí? Complica o cuidado. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no seu artigo 14, inciso 2º, ele relata a incumbência de todo o pessoal da enfermagem na necessidade de anotar no prontuário do paciente todas as atividades da assistência de enfermagem. Como respaldo jurídico, ele vai servir frente às situações conflitantes, onde possa gerar algum tipo de reclamatória ou processo contra os profissionais ou contra a instituição. Portanto, tem que haver fidelidade no registro. Registre aquilo que de fato foi realizado. Registre aquilo que de fato foi realizado em função da prescrição. Alguns itens são facilitadores no processo de registro. São eles: registrar o fato tão logo seja possível. Realizou o procedimento, anote. Mas era uma situação de emergência. Findou, corre, anota, registra. Não deixe para depois, não deixe para mais tarde, não deixe para outro dia. Não confiar na memória. A memória, a gente sabe, só guarda aquilo que é de fato muito importante para ela. Caso contrário, a informação chegou, outra já é rapidamente substituída. Registrar objetivamente, sem julgamento de valores. Quando você for tratar de dados subjetivos, informação subjetiva, o seu achismo, o paciente teve um pico hipertensivo, acho que fez uma refeição hipercalórica, hipersódica, trazida pelo acompanhante, coloque entre aspas, o seu achismo. Manter o registro curto, nunca deixar linhas em branco e comunicar e registrar dados anormais. Um exemplo clássico de uma anotação de enfermagem breve e pontual, aqui temos. Vão treinando. 9 horas, o paciente apresenta-se consciente, comunicativo e quitérico, aceitou o de jejum oferecido, tomou banho de aspersão, deambulando, afebril, dispneico, normotenso, taquicárdico, mantendo venóculos por scalp em membro superior esquerdo, com bom refluxo, sem sinais flogísticos, abdômen acítico, doloroso a palpação, sonda vesical de demora com débito de 200 ml, de coloração alaranjada, eliminação intestinal ausente há 1 dia, refere algia generalizada. A enfermeira Marcela, não sei das quantas Ferreira, Corém, tal, foi quem realizou essa anotação de enfermagem. Veja que é pontual, está ditando o horário que foi colhida aquelas informações. Então, é importantíssimo você ficar atento. Lembrando, se a informação foi realizada no turno das 7 da noite até às 6h59 da manhã, essa informação deve estar registrada de caneta vermelha. Se foi de 7 horas da manhã até às 6h59 da tarde, ou seja, 18h59, deve ser realizada de caneta azul. É um procedimento padrão para você fazer essa distinção de horários, justamente porque muitas vezes o relógio só vai até as 12 horas. As pessoas não costumam contar 18, 19, 20. Às vezes fazem esse registro de horários de 12 horas, de 12 em 12 horas, então a gente precisa padronizar isso. E a padronização escolhida tem sido a cor vermelha para o período noturno. Lembrando que o turno da noite ele inicia às 19 horas e vai até às 6h59 da manhã. E o turno diurno ele vai iniciar às 7 horas da manhã e vai até às 6h59 da tarde, ou seja, até às 18h59. Finalizando essa nossa aula,
a gente deixa a seguinte frase: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Muito obrigado e até a próxima.